やがてこの世界は終わり、また始まるだろう。Yo, fala aí pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de anime e nesse vídeo eu vou falar sobre o anime BlazBlue Outer Memory. BlazBlue Outer Memory é um anime de gênero ação, comédia, shounen, sobrenatural e pancadaria. Ele é a adaptação para anime da série de jogos BlazBlue, desenvolvidos pela Arc System Works. Essa é a mesma desenvolvedora dos jogos da série Guilty Gear. Essa adaptação para anime foi feita pelo estúdio Roots Entertainment. Esse é o mesmo estúdio que fez animações para os animes como Seiko no Quasar e Fantasia Doll. O anime foi ao ar no Japão dia 8 de outubro de 2013 e durou até 24 de dezembro do mesmo ano e contém só 12 episódios. Então, vamos começar. BlazBlue Outer Memory, na tradução BlazBlue Memória Alterada, é baseado na série de jogos BlazBlue. Esses, que são jogos de luta, lançados principalmente e primeiramente para arcades, e logo em seguida para os consoles. Os jogos são daquele tipo que não são muito conhecidos aqui no Brasil, mas lá fora, principalmente no país de origem, o Japão, ele possui uma legião de fãs. Os jogos de BlazBlue seguem o mesmo padrão dos jogos arcades, são viciantes e divertem pra caramba. Eu joguei a maioria dos jogos e adorei a jogabilidade. Pra quem jogou Guilty Gear, vai se familiarizar com o estilo do jogo, que é um pouco parecido. Mas além das lutas, que são um dos pontos fortes de BlazBlue, o que eu realmente acho que é destaque no jogo é a sua história, que é diferente dos demais jogos de luta que eu já joguei. A história de BlazBlue é muito boa, ela consegue te prender, além de ser um tanto complexa, ela exige certa atenção do jogador para ser entendida. E isso eu acho que é um diferencial, principalmente se tratando de um jogo que foi lançado primeiramente para arcade. BlazBlue possui muitos jogos. O primeiro jogo é BlazBlue Calamity Trigger. Ele foi lançado primeiramente para arcades em 19 de novembro de 2008 no Japão e em 20 de novembro do mesmo ano para os arcades internacionais. Ele ganhou uma versão para PlayStation 3 e Xbox 360 a partir de junho de 2009. Ele também ganhou uma para PSP em fevereiro de 2009, uma para PC em agosto de 2010 e uma outra versão para PC bem atual lançada na Steam dia 23 de fevereiro desse ano de 2014. Em novembro de 2009 foi lançado para os arcades a continuação de Calamity Trigger, BlazBlue Continuous Shift. A versão dos arcades foi lançada exclusivamente no Japão, mas ganhou versões para PlayStation 3 e Xbox 360 em julho de 2010. Continuous Shift também ganhou algumas atualizações que foram lançadas como jogos. A primeira delas foi Continuous Shift 2, que foi lançada em 2010 para arcades. No começo de 2011, ela foi lançada como DLC para Continuous Shift no Xbox 360 e no PlayStation 3. Essa DLC fazia Continuous Shift normal atualizar para o Continuous Shift 2. Na metade de 2011, Continuous Shift 2 ganhou versões para PSP e Nintendo 3DS. E a última atualização foi Continuous Shift Extend. Essa foi a única que não foi lançada para arcades. Ela chegou ao PlayStation 3, Xbox 360 e PS Vita no final de 2011 no Japão e no começo de 2012 para o resto do mundo. Continuous Shift Extend também ganhou uma versão para PSP na metade de 2012, lançada somente no Japão. Após as atualizações, perto do final de 2012, foi lançado para os arcades japoneses o jogo mais atual da série, BlazBlue Chrono Phantasma. Esse foi lançado em 21 de novembro de 2012, somente para os arcades japoneses. Aí, como de costume, ganhou uma versão para console, mas dessa vez só para PlayStation 3. A sua versão console foi lançada 24 de outubro de 2013 no Japão e em março desse ano de 2014 para o resto do mundo. Chrono Phantasma também ganhou uma versão para PS Vita em abril de 2014 para o Japão e 24 de junho para o resto do mundo. Então, antes do lançamento da versão console de Chrono Phantasma no Japão, foi anunciada uma adaptação para anime de BlazBlue, para agradar os fãs e também para comemorar o lançamento do jogo. E agora vamos para a história. Lembrando que os detalhes da história que eu vou contar aqui são apresentados nos jogos, porque a história no anime foi muito resumida e pode acabar confundindo quem vai assistir. Então, tudo começa antes dos eventos verdadeiros do primeiro jogo do BlazBlue. Em 2100, a humanidade está quase sendo extinta por causa de um monstro que foi chamado de Kurokemono, ou a Besta Negra. Essa coisa apareceu do nada, destruindo tudo que via pela frente. Ela aniquilou mais da metade da população do planeta. E não sabe por que ela fez aquilo. Parece que ela só gostava da matança e da destruição. Por isso continuava fazendo.
Todo o poder militar que a humanidade tinha não conseguia fazer nada na besta, ela não conseguia causar nenhum arranhão. E pior, enquanto a besta destruía tudo, ela espalhava uma substância chamada Zephyr, ou elemento mágico. Essa substância em pequenas doses não faz nada, mas em grande escala ela é fatal para humanos, porque ela pode causar vícios, o que faz com que o corpo da pessoa não aguente. O que quer que compõe essa mistura faz com que o corpo dos humanos se deteriorem. E acabou que a besta espalhou Zephyr pelo mundo inteiro. Então de repente a besta desapareceu, só deixando a destruição que causou e o Zephyr para trás. Foi aí que apareceu um grupo especial. Esse grupo era formado por 6 membros que tinham habilidades acima do normal. Esse grupo ficou conhecido mais tarde como os 6 heróis, pois mais futuramente eles acabaram lutando contra a besta. Os 6 heróis eram formados por Hakumen. Ele é um samurai super foda que usa uma armadura branca chamada Susanoo Unit. Ele cobre o seu rosto com uma máscara, deixando impossível saber quem ele é. Ele carrega uma espada que é do mesmo tamanho dele, se não for maior. Essa espada é um Arch Enemy. Mais pra frente eu explico o que é isso. Ele também é o líder dos 6 heróis. Mitsuyoshi. Ele é um dos mais importantes dos 6 heróis. Ele é um Beast Skin. Beast Skin são humanos que possuem características, habilidades e partes do corpo de animais. Ou como Mitsuyoshi, ele é praticamente um animal. Ele, como Hakumen, também usa uma espada. Mitsuyoshi é o progenitor do clã Kaka. Ele é um clã de Beast Skins do tipo gato, onde todos têm Kaka no final do nome. Ele também é conhecido como uma das criaturas mais fortes do mundo. Detalhe, seu verdadeiro nome é Mitsuyoshi, porém durante os eventos com a Besta Negra ele mudou seu nome para Jubei Konoe A. Mercury. Ela é mais conhecida como Nine, pois ela é a 9ª membra dos 10 sábios, que são membros de guildas mágicas. Sendo uma bruxa, ela sabe vários tipos de magia, que ajudou muito os 6 heróis durante a guerra contra a Besta Negra. Ela também é a esposa de Mitsuyoshi. O gato conseguiu casar com essa garota. Trinity Glassfield. Trinity, assim como Konoe, é uma bruxa. Ela é do tipo esperta e conhece várias magias de suporte. Ela também estudou com a Konoe e a sua irmã mais nova numa guilda mágica. Ela também é conhecida como a Alquimista do Platino. Varkenheim R. Helsing. Não me façam repetir esse nome. Ele é um mordomo que serve a família Alucard há gerações. Varkenheim é um Beast Skin de lobisomem. Mas diferente dos Beast Skins normais, ele consegue mudar de forma de lobisomem para forma humana quando ele quiser. E por último, Yuki Terumi. Cruel, sadista, egoísta e insano. É isso que dá pra falar do Terumi. Ele incrivelmente ajudou na batalha contra a Besta Negra. Ele também é um dos membros mais poderosos dos 6 heróis. Com um perfil assim, já dá pra saber que o Terumi é daquele tipo: ah, eu sou fodão, então eu vou ser do mal. Com isso, após a guerra, ele acaba traindo os 6 heróis. Temendo pelo pior, enquanto a besta estava desaparecida, os heróis ajudaram os humanos. A Konoe, como uma bruxa, acabou ensinando aos humanos mais inteligentes sobre a magia. Acabou que eles descobriram que nem todos os humanos conseguem usá-la. Os humanos acabaram desenvolvendo algumas armas que incrivelmente podiam absorver o Zephyr e usá-lo para ativar os mais diversos poderes nessas armas. Essas armas ficaram conhecidas como Ars Magos, pois era a combinação de magia com a tecnologia. Após cerca de 1 ano, a Besta Negra voltou e os humanos foram revidar, mas acabou não dando certo, porque as Ars Magos não serviram para muita coisa contra a besta. A humanidade acabou levando mais alguns anos de pesquisa para criar algo mais forte que as Ars Magos, e conseguiram. A humanidade acabou evoluindo as Ars Magos, criando assim as Ars Magos. Essas que eram mais poderosas, porém, consumiam uma quantidade muito maior de Zephyr. Além das Ars Magos, os humanos conseguiram criar algo mais poderoso ainda, as armas de casualidade, Arch Enemy. Essas ficaram conhecidas assim porque elas tinham um tremendo poder e foram feitas para combater diretamente a besta. Mas usar as Magos e as Arch Enemies tinham um preço. As pessoas que usaram essas armas tiveram efeitos colaterais muito graves. Alguns perderam seus sentidos, como a visão, a audição e o tato, outros perderam a sua sanidade e acabaram ficando loucos. Só algumas pessoas conseguiram sincronizar perfeitamente com as armas. Alguns delas foram os 6 heróis. Todos eles foram preparados para enfrentar a besta novamente, com a liderança dos 6 heróis. Esse evento ficou conhecido como a Primeira Guerra dos Armagos, ou a Grande Guerra Negra. Então, com a ajuda das Armagos e as Arch Enemies, em 2110 a humanidade finalmente venceu a besta. Após a guerra, foi criada uma organização chamada Novus Orbis Librarium, ou NOL para encurtar. Essa organização ficou responsável por governar o mundo e gerenciar os Armagos. Consequentemente, eles tinham o poder para fazer o que eles quisessem com essas armas. Isso acabou gerando uma segunda guerra, dessa vez contra aqueles que não apoiavam o sistema da NOL. Esses eram a Federação de Ikaruga. Então aconteceu a Segunda Guerra dos Armagos, ou a Guerra Civil de Ikaruga, como ficou conhecida.
A guerra acabou com massacres de Kharuga. Após isso, a Null determinou que qualquer um que traísse ou se rebelasse contra ela seria sentenciado à morte, para que grupos não se formassem, evitando assim uma outra guerra futura. É aí que a história atual começa. Em 2199, vários anos após a Guerra Civil de Kharuga, uma das filiais da Null foi totalmente destruída por um cara só. Um homem procurado que é classificado como um criminoso rank SS. Ele é conhecido como Ragnar the Blood Edge. Também é conhecido como o Shinigami, traduzindo, o Deus da Morte. Ele é um criminoso mundialmente procurado que tem uma recompensa altamente absurda pela sua cabeça. É a maior recompensa da história. Você quer saber quanto que é essa recompensa? Bom, tem tanto zero aí que eu nem sei que número é esse. Mas a história diz que dá pra comprar um pequeno país com a recompensa. Ele tem essa recompensa por ter destruído essa filial da Null que eu disse antes. Ah, ele também é o protagonista da história. Ragnar odeia a Null, pois ele culpa ela pelo que aconteceu com a sua família. O Ragnar também possui um Ars Armagus muito especial em seu braço direito. Ele é chamado de Alnomadosho, ou o Grimório Azul. Também é conhecido como BlazBlue, que é o que dá o nome para o jogo. O BlazBlue é um Armagus mais forte já criado. Ele possui concentrado em si uma enorme quantidade de Sapphire, similar ao da Besta Negra. Quando ativado, ele dá poderes absurdamente altos para o possessor. Só que tem seus pontos negativos também. Você sempre vê Ragnar sofrendo de alguma dor para conter o poder do BlazBlue, tentando não perder o controle. Pois se isso acontecer, o Ragnar pode se transformar na Besta Negra. Com o BlazBlue também, se você toca uma pessoa com ele, você vai sugar uma parte da vida daquela pessoa. Agora eu vou falar um pouco do passado do Ragnar. Quando o Ragnar era mais novo, ele vivia confinado em um laboratório junto com seus irmãos mais novos, Saya e Jin. Não se sabe por quê. Mas Mitsuyoshi, agora conhecido como Jubei, acabou salvando os três e os levou para uma igreja. Lá eles foram criados pela irmã de um dos 6 heróis. O tempo foi passando e Saya, que tinha um corpo fraco, foi ficando doente. O Ragnar, sendo o irmão mais velho, ficou cuidando da irmã, do jeito que um irmão responsável é. Só que isso acabou fazendo o Ragnar ficar muito tempo com a Saya e menos tempo com o Jin. Isso acabou fazendo o Jin ter um ódio por ela. O tempo foi passando, e então em um dia normal, quando o Ragnar voltava para a igreja, ele viu que ela estava pegando fogo. Indo investigar, ele acabou conhecendo quem incendiou o local. Quem fez isso foi Jin e um outro homem. Esse homem era o Yuki Terumi. Isso mesmo, o traidor dos 6 heróis, Yuki Terumi. O Terumi acaba cortando o braço direito do Ragnar e ri enquanto faz isso, debochando dele. Ele se apresenta e diz que se Ragnar sobreviver, pra se lembrar dele e vai embora rindo, levando Saya e o Jin. O Ragnar é deixado pra morrer, mas uma vampira aparece e acaba mordendo ele pra salvá-lo. Graças a isso, o olho direito do Ragnar se torna vermelho e os seus cabelos que eram loiros ficam totalmente brancos. A vampira que o salvou é Rachel Alucard. Ela é a atual líder da família Alucard, um clã de vampiros. Ela é da família que o Valkenheim, um dos 6 heróis, serve como mordomo. Ela é uma personagem muito bem formada que sempre aparece na história e tem uma grande importância. Após ela salvar o Ragnar, ele acaba entrando em contato com um tipo de pedra negra que a Rachel possuía. Essa pedra era uma das formas do BlazBlue. Assim, o Ragnar acaba conseguindo esse Ars Armagus, que se transforma em um braço artificial mecânico negro para ele. O Ragnar é encontrado depois pelo Jubei, que acaba treinando ele para poder controlar o BlazBlue. Alguns anos se passam e o Ragnar completa seu treinamento e decide sair em uma busca pelo Terumi. Antes de partir, o Jubei entrega para o Ragnar um casaco vermelho e uma espada chamada Blood Sight. Jubei disse que ela pertenceu a um homem que durante a primeira guerra do Armagus foi de grande importância para a vitória da humanidade. Esse homem ficou conhecido como Blood Edge. Essa foi a pessoa que conseguiu fazer a Besta Negra desaparecer por um ano, o que deu tempo para a humanidade se preparar para a vitória. Detalhe, ele encarou a besta sozinho. Ele acabou perdendo a vida, mas a humanidade conseguiu vencer a besta por causa disso. O Ragnar então adota o nome Blood Edge como uma forma de honrar o homem. Após isso, o Ragnar parte em busca por Terumi, o que nos leva aos eventos do primeiro BlazBlue. O Ragnar vive passando de cidade em cidade destruindo os caldeirões. Mas o que é isso? Caldeirões são objetos enormes que são a forma original do Alnomadosho. Eles têm o propósito de colher almas para juntá-las e derretê-las dentro de si, a fim de conseguir fundir uma poderosa espada a um corpo. Também no caldeirão, é possível juntar uma Murakumo Unit com o portador do Alnomadosho. Ao conseguir fazer isso, se obtém uma Murakumo Unit perfeita. Murakumo Units são humanas criadas artificialmente. Na verdade, elas são mais máquinas do que humanos, no modo de pensar. Elas foram programadas para poderem explorar um lugar que os humanos sonham explorar. Porém, eles não são capazes. Esse lugar se chama A Borda. Os caldeirões também são um tipo de portal para a Borda. Ele é também um lugar para onde tudo,
Tudo mesmo, pessoas, objetos, vai após um evento já ter acontecido em sua linha temporal. Somente alguns seres podem observar as linhas temporais na borda, como a Rachel. A borda contém uma grande quantidade de Zephyr em seu espaço, e Zephyr é fatal para os humanos, lembra? Somente Murakuma Units perfeitas conseguem sobreviver à quantidade de Zephyr que tem lá. Nas profundezas da borda, existia uma coisa chamada Unidade Mestre. Ela é um ser que consegue controlar livremente o Zephyr. A humanidade queria aquele poder, então criou e enviou uma Murakuma Unit Alpha para lá. Ela foi conhecida como a primeira unidade. Essa unidade conseguiu fazer contato com a Unidade Mestre, e por isso ela conseguiu o Poder do Olho. O Poder do Olho é o nome dado a alguém que consegue obter o verdadeiro poder do Azul, ou seja, o verdadeiro poder do Aonomadosho. Quem possui o Poder do Olho tem, além das grandes habilidades concedidas pelo Azul, o poder de ver as memórias do passado e do futuro dos indivíduos que tocam. A primeira unidade também tinha a habilidade de reescrever os eventos que aconteciam da forma que ela achasse melhor. Os humanos tiveram medo desse poder e abandonaram a primeira unidade na borda. Com as informações obtidas, a humanidade conseguiu criar uma forma de controlar o poder do olho. Com isso, surgiu o sistema Takamagahara. A humanidade considerou o sistema Takamagahara como um tipo de deus por causa dos seus poderes. Só que então os humanos pensaram, se nós temos um deus que pode fazer as mesmas coisas que a unidade mestre, por que nós precisamos dela? O sistema Takamagahara pensou a mesma coisa, e agora tem como objetivo destruir a unidade mestre para assim se tornarem os únicos deuses do azul. Yuki Terumi também tem esse objetivo, porém, o dele tem alguns pontos diferentes. Mas destruir a unidade mestre não é tão fácil, é preciso de uma Murakuma Unit perfeita que tenha obtido o poder do azul. O Ragnar tem matado as Murakuma Units que ele encontra nos caldeirões que ele vai destruir, porque, já que ele possui o Aonomadosho, elas tentam ao máximo se juntar com o Ragnar dentro do caldeirão, para assim se tornarem Murakumas perfeitas e conseguirem explorar a borda como foram programadas. Após ter destruído uma das filiais da Null, o Ragnar parte para a 13ª cidade hierárquica de Kagutsuchi, com o objetivo de destruir a base da Null de lá. Durante o caminho, ele vai conhecendo os outros personagens que aparecem no jogo, como Tal Kaka. Ela faz parte do clã Kaka, o clã que o Jubei criou com os seus descendentes. Ela é uma das personagens mais comédia do jogo. Ela come pra caramba, fala muito e é muito energética. Pra cada pessoa que ela conhece, ela dá um apelido próprio pra aquela pessoa. Tipo, o Ragnar ela chama de cara legal, pois uma vez ele já acabou pagando comida pra ela. Ela é uma das minhas personagens favoritas. Noel Vermilion. Ela é uma das personagens mais importantes da série. Ela é uma tenente da Null que foi enviada para Kagutsuchi com a missão de trazer de volta para Null o seu superior que abandonou seu posto. Mais pra frente eu falo sobre ele. E também ela recebeu a missão para não fazer contato com o Ragnar caso o encontre. Incrivelmente, a Null é muito parecida com a Saya, a irmã mais nova do Ragnar e do Jin, além dela parecer ter algum tipo de ligação com o Ragnar. Voltando, o Ragnar chega lá na base da Null, porém ele não encontra nenhum dos soldados de lá. Quem ele encontra lá é o seu irmão mais novo, Jin Kisaragi. O Jin, após o que aconteceu na igreja alguns anos atrás, parece ter perdido as memórias daquele dia. Ele foi adotado pela família Kisaragi e se tornou um major e comandante de tropas da Null. Ao ouvir os rumores de Ragnar que corriam pelas cidades, ele abandonou seu posto e foi atrás de seu irmão para matá-lo. O Jin é meio louco, ele acha que essa coisa de lutar com o Ragnar até os dois morrerem é uma forma de demonstrar seu amor de irmão com o Ragnar. Além da loucura normal, o Jin está perdendo a sua sanidade devido ao uso da Arch-Enemy Yuki Anessa, que é a sua espada. Durante a Guerra Civil de Ikaruga, o Jin ficou conhecido como o herói de Ikaruga, por ele ter um grande destaque na guerra. Como esperado, o Jin e o Ragnar lutam, o Ragnar acaba vencendo e deixa o Jin todo quebrado para trás. Ele desce ao subsolo do local e enquanto ia em direção ao caldeirão, ele encontra o Hakumen, dos 6 heróis. O Hakumen de alguma forma conseguiu sobreviver por todos esses anos após a Primeira Guerra. Os dois lutam porque o Hakumen acredita que o Ragnar vai trazer um grande mal pro mundo. O Ragnar estava perdendo feio, então ele decide usar o poder do BlazBlue. Essa parte é muito massa, tanto que eu acabei decorando o que o Ragnar fala para ativar o BlazBlue. しゃあねえな。使いたくなかったんだが。第666高速機関開放、次元干渉虚数法人展開。レイブルー起動。行くぞ、このおめえ野郎が。 Com dificuldade, o Ragnar consegue vencer a luta e ir de encontro ao caldeirão. No caldeirão, ele se encontra com a New 13, que é a boss do jogo. A New é uma Murakuma Unit, a 13ª, como seu nome diz.
Ela, diferente das outras Murakumo, tem uma personalidade, apesar de ser um tanto tensa. A Niu é uma Yandere. Pra quem não sabe, Yandere é um dos tipos de Deri do Japão, que serve para indicar personalidades de pessoas lá. Yandere é aquele tipo de pessoa que é toda atenciosa, se preocupa com você, te ama, que tenta te proteger de tudo, mas que depois por alguma razão vai atrás do seu sangue e das pessoas que se relacionam com você. E a Niu, ela chega ao extremo disso. Ela tem um amor insano pelo Ragnar. Ela diz cada coisa durante a luta, que faz você ficar de boca aberta com uma tensão enorme te pressionando. Ela, como Ragnar, possui um pedaço do poder do azul. Durante todo o game, quando o Ragnar se encontra com ela fica pedindo pro Ragnar se juntar com ela, para eles se tornarem um, para assim os dois poderem destruir o mundo juntos. Ela, como as outras Murakumos, foi programada para se juntar com o possessor do Ao no Madosho. Quando o Ragnar se recusa a se juntar com ela tenta conseguir isso à força. O resultado disso é que sempre em uma certa parte da luta, o Ragnar acaba perdendo para Niu. Ela abraça o Ragnar e o perfura junto consigo mesma, no estômago, com uma das suas espadas. Após isso, ela se joga junto com ele no caldeirão para a fusão poder começar. O resultado dessa fusão é que ambos acabam se tornando a Besta Negra, o Ragnar o corpo e a Niu o coração, e eles partem para destruir o mundo mais uma vez. Só que antes disso acontecer, alguma coisa interrompe esse evento e faz tudo voltar no tempo. Assim, tudo que já aconteceu até agora passa a acontecer de novo, sempre do mesmo jeito. Talvez isso seja coisa do sistema Takamagahara. A Rachel e o Terumi parecem ser um dos únicos que conseguem saber o que aconteceu na linha temporal anterior. Ambos sempre observam os eventos, sem poder fazer nada, pois as coisas sempre acabam do mesmo jeito e se repetem. E a partir dessa história que sempre se repete, é onde vemos o que o Ragnar e os personagens à sua volta tentam fazer para quebrar esse ciclo infinito, onde um tipo de deus que os humanos criaram tenta destruir outro deus para conseguir o controle absoluto sobre tudo. Isso é o básico da história do BlazBlue. Se eu contar mais do que isso, vai acabar estragando o entretenimento de vocês. Agora vamos para os dados gerais. O traço do anime é bem feito. É um dos traços mais bonitos que eu já vi em uma adaptação para anime. Os personagens são bem desenhados, as animações são boas e a velocidade com que tudo acontece deixa bem suave o que se vê. Se tratando de um anime de lutas, isso é essencial. Os personagens são bastante expressivos, as cores bem vivas e com uma boa harmonia entre si. Os cenários não tem o que falar, eu adorei ver os cenários dos jogos das animações e com um traço bonito. Ao meu ver, o traço das garotas do anime foi o que ficou mais bonito. Os olhos estão bem expressivos, a iluminação que adicionaram na pele delas deu um tom mais delicado e bonito no desenho. Quanto à música, não tenho o que reclamar. Eles usaram várias músicas do próprio jogo no anime, destacando que uma das coisas mais fodas dos jogos dos BlazBlue são as músicas. Todas as músicas do jogo são uma mistura de músicas eletrônicas, músicas góticas, músicas clássicas, com mais puro rock. Dá muita emoção e empolgação você jogar um jogo de luta com umas músicas assim. O Hoods Entertainment também criou algumas músicas exclusivas para anime, essas são ok. O tema de abertura do anime é ótimo, a música chama-se Blue Blaze, tocada pela banda Failan. Essa banda tem várias músicas fodas que foram temas de anime como Mirai Nikki, Seiko no Quasar, Kanaan, Carnival Fantasma, Hayaka Ryonan Samurai Girls e outros. O tema de encerramento é bom também. A música é Reincarnation Blue, cantada pela cantora Aira Yuki. Ela já cantou músicas para animes como Idol Masters, Xenoglossia, Break Blade, Sola, Tears to Tiara e mais alguns. A dublagem do anime é espetacular. Eles usaram os mesmos dubladores dos jogos, que já tem um time de dublagem ótimo. Já o jogo, ele tem as opções de dublagem em inglês e japonês. Eu realmente recomendo a dublagem em japonês. Não que em inglês seja ruim, mas em japonês é melhor, as vozes combinam mais com os personagens, essas coisas. Agora, alguns dos dubladores do anime que se destacam são Tomokazu Sugita. Ele é o dublador do Ragnar. Esse cara já dublou vários personagens, muitos que eu não conheço, mas eu vou citar alguns deles. Ele já dublou o Ronove, do Mineko no Nako Koroni, o Aizawa Yuichi, do Kanon, o Kion, do Suzumiya Haruhi no Ryutsu, o Hajime Kanzaki, do Beelzebub, Motosua Hideki, do Shobits, e um que vocês devem conhecer, o Sakata Gintoki, do Gintama, Tetsuya Kakihara. Ele é o dublador do Jin. Ele já dublou muitos personagens conhecidos, dando destaque pro Amaimon, do All no Exorcist, o Ryuho, de Dragão, do Saint Seiya Omega, o Sakurato Morishige, do Corpse Party, e o que muitos conhecem, o Natsu Dragoniro, do Fairy Tail. Kanako Kondo. Ela é a dubladora da Noel. Ela não é muito conhecida. Ela dublou vários personagens que não são de grande destaque nos animes, são como os figurantes. Porém, em BlazBlue, ela é uma das que mais se destaca, Azami Imai. Ela dubla uma personagem que eu não comentei anteriormente. Ela é a dubladora da Tsubaki Yayoi, uma das melhores amigas da Noel e que tem uma grande ligação emocional com o Jin. Azami já dublou os personagens
Yuzuki Kiryu, do Kiss X, a Samantha Nishimura, da versão em japonês do novo Tomb Raider, e a Shinozaki Ayumi, do Corpse Party. Ueda Kana, ela é a dubladora da Rachel. Ela é bastante conhecida até, e o seu tom de voz na dublagem faz com que você possa reconhecê-la após ouvir algumas frases de seus personagens. Ela já dublou a Hanako, do Gintama, a Sakai Tama, do D-Frag, a Shikage Izumi, do Hagure Yusha no Estética, e a mais conhecida, a Tou Sakarin, do Fate Stay Night. E por fim, Yuichi Nakamura, o dublador do Yuki Terumi. Sinceramente, esse cara deu vida pro personagem. Eles escolheram o melhor dublador possível para esse tipo de pessoa que o Terumi é. Esse cara já dublou o Dinosaur Ryuzaki, ou Rex Raptor para muitos, do Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, o Grid, do Fullmetal Alchemist Brotherhood, o Sanada Ryu, do Kimi ni Todoke, o Kosaka Kyosuke, do Orenin Motogaku no ni Kawaii wa Akeganai, o Kishinuma Yoshiki, do Corpse Party, e o mais destacado, Grateful Buster, do Fairy Tail. Só com esse já dá pra ver que no caso do BlazBlue, eles contrataram muitos dubladores excelentes. Agora a minha opinião sobre o anime. Eu, como fã dos jogos de BlazBlue, adorei o anime, mesmo comparando e criticando muito algumas cenas que aconteceram na animação com outras que aconteceram nos jogos. O anime tem uma boa qualidade, as cenas de comédia são ótimas, realmente chegou ao nível do jogo. Quanto a algumas cenas extras exclusivas do anime, eu achei algumas delas desnecessárias. O que eu não gostei foi que eles não seguiram completamente a história do jogo. Na verdade, durante o anime, você vê que os produtores acabaram não se interessando em criar aqueles diálogos bem trabalhados que tem nos jogos. O anime segue um estilo de conta um pouco de história, aí vem uma luta, conta mais um pouco, vem luta, depois mais luta, diálogos um tanto mal trabalhados, mais luta e uma história pra terminar, cortando alguns diálogos importantes para o entendimento da trama. Eles pecaram nesse ponto, pois algumas pessoas que nunca jogaram jogos ou que não quiseram prestar muita atenção na história do jogo vão ficar boiando, não vão entender nada do anime. Nada! Quem é fã e já jogou, já vai sacar de começo o que tá acontecendo. É como eu disse no começo do vídeo, eles fizeram esse anime direcionado mais aos fãs dos jogos. Mas bem, vou dar agora algumas informações extras sobre o BlazBlue. BlazBlue possui vários light novels para ler. Elas contam alguns dos eventos que aconteceram antes do primeiro jogo, como a Primeira Guerra, as preparações que o Terumi fez após o desaparecimento da Besta Negra, o treinamento do Ragnar, coisas assim. Eu encontrei alguns, porém eles são em inglês e não tão completos, mas para quem quiser ler um pouco e matar curiosidade sobre alguma coisa que aconteceu e não entendeu, eu vou deixar o link com alguns capítulos para ler online na descrição. Enfim, BlazBlue Outer Memory é um bom anime. Ele segue bem alguns pontos da história original dos dois primeiros jogos de BlazBlue, Calamity Trigger e Continuum Shift, até certo ponto. Ele tem uma arte bonita, uma trilha sonora fantástica, só que ele acaba não passando para quem assiste todo o potencial e a grandeza que a história dos jogos do BlazBlue carrega, sendo necessário ter jogado os dois primeiros jogos de BlazBlue para se ter um pequeno entendimento do que está acontecendo. Talvez seja por causa dos 12 episódios que o anime possui, ou talvez não. Eu acho que 12 episódios é muito pouco para contar a história dos dois jogos de BlazBlue. Devido ao grande número de personagens, a história complexa e tal, talvez se tivesse sido uns 25 episódios ou mais, o anime pudesse ter rendido mais. Mas bem, caso não tenha nada para assistir, ou tenha jogado algum jogo de BlazBlue, entendido um pouco da história e tá curioso para saber algumas coisas, eu recomendo. Mas eu recomendo muito mais os jogos, porque além de você conferir uma ótima história que eles trazem, ainda vai ter um alto divertimento jogando, pois os jogos são ótimos. Bom, isso é tudo. Espero que vocês tenham gostado e agradeço por terem assistido esse vídeo. Agradeço muito. Então, até a próxima. Já né? 一緒に全てを壊そう憎い憎いこの世界を壊そうねラグナ